Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro sobre discipulado. E a gente está usando como referência esse livro aqui do Randy Pope. E na última aula a gente abordou a importância do discipulado na vida de uma igreja, na construção dessa igreja de modo maduro. E hoje a gente vai explorar as lições preciosas que a introdução deste livro aqui tem para nos oferecer. E a primeira lição preciosa é que nós precisamos avaliar a igreja, porque dentro da igreja há uma infinidade de atividades e preocupações, como por exemplo, preparar e ministrar um sermão, planejar e conduzir a escola bíblica, fazer as visitas pastorais, participar das reuniões ministeriais, se preocupar com os recursos, se tem dinheiro suficiente para pagar a água, a luz, o aluguel. Então é bastante coisa, bastante preocupação e é muito fácil a gente ser absorvido por essas demandas e a gente cair no piloto automático e fazer todas essas coisas simplesmente porque elas precisam ser feitas. No entanto, essa lição aqui nos lembra da importância da gente pausar, avaliar a igreja, questionar o motivo por detrás de cada uma dessas ações, cada projeto, programa da igreja. E essa reflexão, ela não deve acontecer somente quando as coisas estão difíceis, mas periodicamente eu entendo que é importante a igreja fazer essa avaliação. A igreja do Randy, ela era uma igreja ativa, era uma igreja protagonista em várias frentes, mas eles estavam incomodados com algumas coisas. E foi numa dessas reuniões, numa dessas reflexões profundas que eles conseguiram descobrir o que tanto tirava o sono deles. Ele compartilha algo muito interessante que diz assim: então percebi que havia identificado a fonte do meu incômodo. Estávamos sendo celebrados e aplaudidos, considerados um exemplo de inovação, mas pelas razões erradas. Não havíamos recebido honras por termos atingido o alvo certo, mas porque a distância da qual atirávamos impressionava as pessoas. Olha o quanto isso é profundo. Essa igreja mesmo, aparentemente, tendo as suas atividades indo bem, as coisas funcionando, eles tiveram esse momento para parar e refletir sobre a igreja. E essa ação nos leva à segunda lição desse livro, que é, no momento de fazermos essa análise, fazer a análise da forma correta. Ou seja, não basta apenas pararmos para refletir, mas é necessário fazer essa análise considerando o que é de fato relevante. Uma análise incorreta pode nos levar a pensar que as coisas estão indo bem quando na verdade não estão. E é por isso que o autor nos ajuda a levantar algumas perguntas que são muito importantes na hora dessa reflexão, como por exemplo, nossa igreja é saudável? Os membros estão progredindo? Os membros da igreja são membros fiéis? Essas perguntas aqui, elas nos auxiliam a fazer essa faxina dentro da igreja. Mas é crucial a gente entender qual é a resposta que cada uma dessas perguntas exigem. Nós devemos ser honestos na busca dessas respostas. Por exemplo, a gente pode olhar para o tamanho da igreja, uma igreja grande, e presumir que, devido ao seu tamanho, ela é uma igreja que tem saúde, uma igreja que está tudo bem. E aí eu me lembro da igreja de Sardes, que só tinha aparência de que estava indo tudo bem. Mas eu também posso ter uma igreja pequena e olhar para o quão pequena a minha igreja é e dizer que, embora ela não cresça, ela é uma igreja que tem qualidade, quando na verdade pode ser que talvez ela não está crescendo porque não tem tanta qualidade assim. Então, estou dizendo isso para enfatizar a importância de nós sermos sinceros, a importância de sermos honestos na hora de vasculharmos, olharmos para o coração da igreja. É olharmos, a minha igreja é saudável? Ou seja, a pregação é bíblica mesmo? O batismo e a ceia são administrados de forma correta? Ou qualquer um é batizado, qualquer um toma ceia? Como que isso funciona? Vamos pensar, vamos discutir. Existe uma aplicação correta da disciplina eclesiástica? Essas perguntas, elas são muito importantes a serem feitas e as respostas vai ser essa discussão da liderança. Estamos progredindo mesmo? Ou seja, nossa igreja tem experimentado um crescimento? Essa igreja, ela existe para além das quatro paredes ou as coisas só acontecem aqui dentro?
Nós estamos progredindo não só no sentido numérico, mas no sentido de os membros, à medida que o tempo passa, eles vão amadurecendo na fé ou, no geral, as pessoas são as mesmas há anos? Os membros são membros fiéis, ou seja, são assíduos, estão comprometidos com o reino de Deus, eles conseguem enxergar a igreja local como um instrumento para a expansão do reino de Deus, as pessoas conseguem enxergar a igreja local como um lugar seguro para elas. E, sinceramente, eu acredito que essas perguntas, essas questões, elas são fundamentais para a gente iniciar essa reflexão. Se nós enfrentarmos todos esses desafios com honestidade, com humildade, eu acho que a gente consegue iniciar esse processo de crescimento e de renovação dentro da nossa igreja. E a terceira lição que nós aprendemos na introdução é que nós devemos identificar qual é o principal objetivo de uma igreja. Dentro de tantas coisas que são feitas dentro da igreja, qual é o principal objetivo? E eu penso que uma igreja ela pode sofrer tanto pela presença de coisas erradas, como ela pode sofrer pela falta de coisas essenciais. E o discipulado é uma delas. John Stott dizia que não é possível uma igreja ser madura sem que ela insista, invista no discipulado. E é aí que a gente chega no principal objetivo da igreja. O autor diz assim: eu sabia qual não deveria ser nosso objetivo. Não nossa reputação, não um orçamento em constante crescimento ou um grande número de conversões. Depois de alguns momentos de reflexão, ele tinha uma imagem mais clara do alvo que eles estavam pensando, e ele diz: não era um número, um edifício, uma congregação, um ideal ou qualquer outra coisa semelhante ao que tínhamos alcançado até ali. O alvo deveria ser, na verdade, a vida das pessoas. É claro que o propósito último de uma igreja é glorificar a Deus. E uma igreja glorifica a Deus quando ela cumpre o seu papel enquanto igreja, quando ela se preocupa com as pessoas. São as pessoas da igreja que glorificam a Deus e desfrutam dele para sempre. E não os programas, não a estrutura ou os eventos. Então, o foco dos nossos esforços como igreja deve ser nas pessoas. Cada uma delas caminhando em direção à maturidade cristã. E por falar em maturidade cristã, a quarta lição do livro são as características desse crente maduro. O autor destaca várias coisas. Um crente maduro vive sob o controle do Espírito Santo, segue a palavra de Deus e é impulsionado pelo amor de Jesus. É alguém que descobriu, desenvolveu e usa os seus dons espirituais a serviço das pessoas. Um crente maduro compartilha sua fé de modo eficaz e demonstra amor genuíno. Ele é um membro fiel à igreja, alguém que está de fato preocupado com o testemunho e pronto para servir sem fazer qualquer distinção. Não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo, mas fala com ousadia. Alguém que vive uma vida caracterizada pelo evangelho, é um adorador verdadeiro, se preocupa com pureza moral, fidelidade à família e se preocupa em viver uma vida para a glória de Deus. Quantas coisas nós aprendemos, queridos, apenas na introdução. E logo na introdução nós percebemos que o desafio é grande, mas eu quero te convidar a juntos aprendermos mais sobre o discipulado e através dessas lições sermos ainda mais relevantes no corpo de Cristo, ainda mais relevantes na igreja, e que Deus te abençoe grandemente.